Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar início a mais um Despertar do Dia. Bem, meus amados e minhas amadas, eu quero aqui pedir ao Senhor que a mão dele seja sobre a sua vida nessa semana. Que ele abençoe a sua casa, abençoe o seu trabalho, abençoe a sua vida. Que você essa semana seja tão somente conduzido pela presença do Espírito Santo. Bom, aqui o irmão Flávio Tito. E como eu sempre tenho dito que o único intuito do DDD é fazer com que eu e você sejamos conectados à Palavra de Deus. E eu não quero perder muito tempo aqui, eu quero trazer uma palavra para você que eu tenho certeza que vai fazer sentido para a sua vida, não só hoje, mas no decorrer de toda essa semana. Se você assim puder, depois você vai estar lendo e meditando lá em Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo é o versículo 16. Eclesiastes 9:16 vai nos dizer o seguinte: E disse eu, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e suas palavras não foram ouvidas. Eu confesso que esse texto hoje, ele trouxe para mim, ele literalmente falou com uma profundidade absurda ao meu coração. Melhor é a sabedoria do que a força. Você já parou para analisar que em todas as situações, ou na maioria delas, nós agimos pelo nosso impulso, pela força do nosso braço, pela nossa vontade, pela forma na qual nós cremos ou pensamos, ou de acordo com aquilo que nós sabemos, nós sempre usamos a nossa força. E você já analisou e já parou para reparar que todas as vezes na qual nós agimos dessa maneira, agimos com a força do nosso braço ou com o nosso mero conhecimento, você já reparou que as coisas não saem do lugar? Você já reparou que até mesmo às vezes, de acordo com o nosso mero conhecimento, ou de acordo com aquilo que nós achamos ou entendemos que é certo e é o certo para nós, você já reparou quando brigamos por isso, quando lutamos por isso, quando enfrentamos qualquer que seja a circunstância ou situação, nós nunca avançamos. Pelo contrário, causamos sempre desconforto, dor, causamos até tribulação, causamos mal-estar, transformamos um ambiente que era para ser equilibrado e de paz em um ambiente conturbado e cheio de situações adversas, com olhares adversos, com olhares que terminam sendo até mesmo acusadores. E onde era para transparecermos e apresentarmos e levarmos paz, transformamos em um lugar de caos. E o interessante é que nós buscamos conhecer a palavra e buscamos viver a verdade do Senhor e clamamos a Ele pelo espírito de mansidão venha pairar sobre nós. E pedimos a Ele para que o Espírito Santo de Deus seja o condutor das nossas vidas, mas na hora da resolução de um problema, agimos com força do nosso braço. O interessante é que aquela luta de queda de braço, alguém sempre vai cair. Eu nunca vi ou assisti uma luta de queda de braço no qual fique empatada. Algum braço forte sempre vai cair. A pergunta é:
Até quando continuaremos a lutar com a nossa força? E o detalhe para a nossa força é que as armas na qual nós temos ou usamos, que na maioria das vezes é a nossa palavra, ela vai gerar dor e desconforto no outro, mas depois em nós mesmos. Porque depois nós vamos parar e vamos analisar e vamos entender que foi um tempo perdido e que aquela palavra não tinha necessidade nenhuma de ser aplicada para aquele momento. Até quando vamos usar o nosso vão e mero conhecimento? Às vezes a sabedoria ela requer um tempo de silêncio da sua parte. E o interessante é que nós não precisamos nos justificar, porque existe um que já nos justificou. Nós não precisamos usar a força do nosso braço, nem muito menos a altura do tom da nossa voz, nem muito menos elevar o tom. O que nós precisamos é buscar a presença do Espírito Santo e literalmente viver essa condução no qual nós pedimos e clamamos, e usar de sabedoria para tratar qualquer que seja a circunstância, situação ou problema. De coração, não é fácil para mim estar falando isso, porque essa palavra ela veio como flecha hoje no meu coração. Mas é o exemplo que o Senhor nos dá. Ele é o maior exemplo que nós temos. Ontem eu ouvi de que ele foi levado à morte como uma ovelha levada ao matadouro, em silêncio. Ele não disse nada. E ele triunfa até hoje. E triunfará pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Para que vamos continuar brigando e agindo pela força do nosso braço? Tem sabedoria. E às vezes, ele já te justificou. Ele já te justificou. E que a graça dele seja sobre a nossa semana, e em especial sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. E também sobre o seu trabalho. Que nessa semana haja recursos, haja projetos aprovados, haja situações favoráveis na sua vida, em nome de Jesus. E até o próximo DDD.